Me fala uma coisa, você sabe a diferença entre oração, ação de graça e intercessão? Me fala uma outra coisa, o que que era vocação para o apóstolo Paulo? Vocação de pregar? De cantar? De prosperar? De ter dinheiro? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema na carta de Paulo aos Efésios. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo no nosso canal, aqui do lado tem um botãozinho vermelho onde você pode se inscrever no nosso canal, porque toda semana tem conteúdo novo aqui. Então, se eu posto um conteúdo novo, se você é inscrito, você recebe em primeira mão. E não deixe também de curtir esse vídeo, de compartilhar e de deixar o seu comentário aqui embaixo, maravilha? E me siga também nas redes sociais, tá? Me siga no Instagram e me siga lá também no Telegram. Os links estão aqui embaixo, maravilha? Lição de número 4. Hoje nós vamos falar sobre a iluminação espiritual do crente. Leitura bíblica em classe encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do verso 15 até o verso 23. Esse tema é fantástico porque ele vai focar, tá, no ponto de uma oração que Paulo fez, tá? A partir do momento que ele ouviu falar de alguma coisa, tá, do comportamento do pessoal lá de Efésios, tá? De Éfeso, ele começa então, ele entra em oração e nessa oração ele expressa algumas verdades ou grandes verdades espirituais, tá? Então ele ouve, ele entra em oração. Nessa oração ele tem algum procedimento, depois desse procedimento na oração ele dá respostas para a própria oração dele. É fantástico isso, tá? Ele agradece, ele entra em oração, mas a própria oração dele é como se ele estivesse respondendo à própria oração dele com o exemplo da pessoa magnífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tópico primeiro: a esperança da vocação e as riquezas da glória. Ponto 1, ação de graça e intercessão. Queria vamos deixar muito bem claro aqui, tá? Qual é a diferença entre oração, ação de graça e intercessão? Presta atenção. Oração é para você. Ações de graça é gratidão, é reconhecer a sua incapacidade de fazer alguma coisa. A intercessão é para o outro. Então anota aí, gratidão é reconhecer a tua incapacidade de resolver uma situação e a capacidade do outro de resolver essa situação. Então, quando eu dou ações de graças a Deus, eu estou reconhecendo que eu sou incapaz de fazer as coisas e a capacidade que Deus tem em resolver as minhas situações. Então, isso é um espírito, isso é um sentimento de gratidão. Eu sou grato a Deus pela interferência dele na minha vida. Se não fosse ele, eu não saberia aonde eu estaria, ok? O que é intercessão? Intercessão nunca é para você, sempre é para o outro. Anota essa. Intercessão nunca é para você, sempre é para o outro, tá? Então Paulo é muito interessante. Paulo ele começa o verso 15 justamente focando isso daí. Ele ouve falar de alguém e aí ele entra em gratidão. Ele agradece a Deus, tá? Olha o que ele diz no verso de número 15 de Efésios capítulo 1. Por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, verso 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então percebe que tanto Paulo quanto o pessoal de Éfeso eram pessoas gratas, porque no verso 15 eles dizem que a fé dessa igreja não está baseada em coisas terrenas, está baseado em uma outra pessoa. Olha que interessante, Paulo está agradecendo a gratidão.
Como isso, Fábio? Porque no verso 15 eles já expressam gratidão. A igreja de Éfeso tinha uma fé fundamentada não em conhecimentos terrenos, não em pessoas terrenas e não em circunstâncias terrenas, mas numa pessoa celeste, numa pessoa imutável, que era a fé em Jesus. Ou seja, então só isso já é um modo de gratidão. Ou seja, eu não me salvo. Quem é que me salva é Cristo. Aí Paulo pega essa gratidão e agradece pela gratidão. E aí Paulo diz, olha, eu sempre vou agradecer a Deus pelas vossas vidas, porque vocês são gratos de reconhecer a tua incapacidade e a fé na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos exercer a gratidão. A gratidão precisa fazer parte da nossa história. Ponto 2. E aí, continuando aqui no ponto 1 ainda, ações de graças e intercessão, tá? Já vimos o que é gratidão, já vimos o que é intercessão, e é tão interessante que o Paulo faz 2 pedidos, tá? Quais são esses 2 pedidos? Os 2 pedidos era para que Deus desse, continuasse dando para eles sabedoria e revelação. O que significa isso, Fábio? Olha que interessante no verso de número 17. Aí ele agradece a Deus e aí ele faz um pedido para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Deixa eu te dizer uma verdade aqui. Essa expressão sabedoria e revelação não tem nada a ver em descortinar o futuro. Não é o dom da profecia, não é o dom de revelação, onde Deus usa pessoas para revelar coisas acerca da nossa vida. Não tem nada a ver, porque o dom da revelação, presta atenção, ele não é para todas as pessoas. Paulo está falando aqui que todos poderão sim, essa oração ela é universal para os crentes que foram salvos, para que eles tivessem a vida deles iluminadas, para que eles vivessem em sabedoria e em revelação. Qual é a revelação? A revelação é acerca da vocação. Eu já expliquei semana passada o que é vocação. Isso é fantástico. Então Paulo está reforçando que eles precisam ter sabedoria e revelação. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Sobre o relacionamento íntimo com Deus. Ou seja, a direção correta, o seu posicionamento correto dentro do corpo de Cristo. Se você não tiver sabedoria, Paulo não está falando sobre inteligência, Paulo está falando sobre sabedoria. Sabedoria vem do alto, sabedoria você pede a Deus. Tá? É isso que Tiago diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá sem medida, porque a sabedoria vem do alto. Sabedoria não se aprende num centro teológico, sabedoria não aprende em livros, tá? O que você aprende em livros é conhecimento. Paulo está falando sobre intimidade com Deus. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ou seja, que nós precisamos nos aprofundar na nossa intimidade com Deus. Então, por isso que ele usa a expressão sabedoria e ele usa a expressão revelação. Revelação é a incapacidade que você tem de ver as coisas e a capacidade que Deus te dá em você ter a percepção para que você possa cumprir a sua vocação. Isso é fantástico, queridos, tá? Ponto de número 2 agora. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu manual. Ponto 2 diz a esperança da vocação. Primeira coisa que você precisa entender aqui é o seguinte, que Paulo pede para crente. Ele não pede para pessoas que não têm relacionamento com Deus. Ele pede aqui para pessoas que foram salvas pela cruz, pessoas que já reconheceram a capacidade da cruz de Cristo. Maravilha? É isso que ele está pedindo aqui, tá? Aí Paulo vai focar no relacionamento para que você possa cumprir a sua vocação. Mas entendo o que Paulo está querendo dizer aqui. Olha que interessante. Ninguém cumpre a vocação sem entender. Aí a minha pergunta é, o que é vocação? Vocação para ficar rico, vocação para pregar, vocação para ensinar. Não. Paulo não está falando sobre esse tipo de vocação específico aqui neste momento. Paulo está falando sobre a vocação em ser salvo, ok? A vocação em ser salvo.
Como que você deve encarar a sua vida de salvo? Como que você deve viver na sociedade? Como que você deve se relacionar com Deus? Existem formas corretas em onde eu me relaciono com o próximo e onde eu me relaciono com Deus. Isso é muito importante, eu preciso entender isso. Tá? É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Para eu cumprir a minha vocação, eu preciso entender o que é vocação e como que eu devo fazer ela da melhor maneira possível. Então, esse é um ponto essencial que eu preciso entender. Ninguém consegue cumprir algo se ele não entender este algo, ok? Você precisa entender isso. Isso é uma chave. Quando vira essa chave na nossa mente, a vida descortina. Nós começamos a entender realmente o propósito de Deus para as nossas vidas, ok? Aí, Fábio, então não é vocação pregar, ensinar, eu não falei isso. Isso é um bônus que nós ganhamos, porque a salvação, presta atenção no que eu vou te dizer, ela é muito maior do que a pregação. A salvação é muito maior do que eu anunciar o evangelho, a pregação. A salvação é muito maior do que eu cantar. Você consegue entender isso? Porque quando eu estou pregando no púlpito, eu estou falando aqui de púlpito, estou falando de cantar em plateias, eu estou de alguma forma me apresentando para as pessoas também, tá? Mas ele está falando aqui que todas as pessoas, todas, independente aquelas que sobem ou não sobem, aquelas que se apresentam ou não se apresentam para uma plateia, elas precisam entender a sua vocação, porque todas elas foram vocacionadas para viver aquilo que Deus preparou para elas. Maravilha? Tópico segundo, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Ponto 1, a sobreexcelente grandeza do seu poder. Queridos, aqui no verso 19 nós temos uma bomba atômica. O verso 19 eu vou dividir ele em duas partes. A primeira parte é essa. E qual a sobreexcelente? Grifa aí, sobreexcelente. Grifa, grandeza. E grifa, poder. Ou seja, essa é a primeira sentença. Paulo, ele está vindo orando, ele pede para que os olhos sejam abertos, para que sejam iluminados, para que nós possamos conhecer a esperança da nossa vocação, a riqueza da glória, que é a herança que Deus deu para os santos. E aí ele vai explicar, aí ele vai mostrar a grandeza do nosso Deus. E aqui nesse verso 19 é uma bomba atômica. Aqui tem uma dinamite extraordinária, tá? Ele faz duas sentenças e em cada sentença ele usa três palavras. Então a primeira sentença, o verso 19 até a palavra nós, quando ele diz assim, ó, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Então eu preciso entender a palavra sobreexcelente, a palavra grandeza e a palavra poder. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo, ele chama atenção para nós de três palavras. A palavra sobreexcelente significa algo extraordinário, tá? A segunda palavra grandeza é a palavra mega, tá? A palavra ultra. Aí a terceira palavra que Paulo usa é o poder. E você precisa entender que esse poder aqui, ele é diferente do final do versículo 19. Ok? Nessa primeira sentença, ele está falando sobre feitos miraculosos. Então, olha o que Paulo está querendo dizer. Aquilo que Deus faz é extraordinário. Além de ser extraordinário, é mega, é grandioso, tá? Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, a nossa mente às vezes é incapaz de compreender, porque ele usa duas palavras de exagero, extraordinário e grandeza. E depois de ele usar a palavra extraordinário e grandeza, ele vai falar o seguinte, que o poder aqui é feitos miraculosos, ou seja, que sai dessa esfera, que não está na esfera material, interfere na esfera material, mas não provém da esfera material. Eu vou repetir, não provém, não sai deste mundo, entra neste mundo. É isso que Paulo está querendo dizer. O que Deus faz é algo extraordinário, é grandioso, mas por que algo extraordinário e grandioso? Porque não é deste mundo, é do outro mundo, mas entra nesse mundo, e quando entra neste mundo, nós não entendemos.
Aí nós usamos a palavra extraordinário e grandioso, tá? Por isso que ele usa a palavra mega. Extraordinário, grandioso, inexplicável. Ou seja, porque acontece no outro mundo, mas afeta o nosso mundo. Maravilha? Conseguiu compreender a grandiosidade desse tema? Tá? A primeira sentença de Paulo eu poderia resumir em uma frase que seria essa: o que ele fez, ninguém iria realizar. Porque o que ele fez é extraordinário, é magnífico e não vem deste mundo. É de um outro mundo, mas interfere no nosso. Ponto 2. A força do poder divino. Aí agora vem a segunda sentença, tá? No verso 9, que diz assim, tá? Segundo a operação da força do seu poder. Anote essas palavras: operação, força e poder. Querido, preste atenção. Eu tive o capricho de ler a Bíblia em grego, tá? E tem pessoas ainda que reclamam que o original não resolve, né? Se você pegar a palavra poder no começo do verso 19 e a palavra poder no final do verso 19, são duas palavras diferentes. É muito interessante isso. São duas palavras diferentes, porque Paulo está querendo ensinar conceitos para nós diferenciados. Ele está aprofundando o conceito de Deus em nosso favor. Isso é extraordinário. Então, anote aí: operação, força e poder novamente. O que significa a palavra operação? Querido, operação é a capacidade de fazer aquilo que você quer. Operação significa produzir. Operação significa aquilo que você faz de forma infalível. É isso que no original significa a palavra operação. É ele estar fazendo aquilo que ele quer, a capacidade que ele tem de fazer, de entrar em atividade, de entrar em produtividade. Ou seja, ele vai produzir. E a produção, aquilo que ele vai fazer, é algo infalível. Querido, isso é profundo. Paulo está querendo ensinar para nós o seguinte: olha, segundo a operação, segundo a capacidade que ele tem de agir, porque ele age de forma infalível. É isso que Paulo está querendo dizer. E Paulo depois aprofunda usando o termo força. O que significa força aqui no original? Significa algo intenso, que não para. Ou seja, é a intensidade de alguma coisa. Hoje eu estudo mercado financeiro e uma das coisas que muito se dizem no mercado financeiro é intensidade naquilo que você está fazendo. Para você ter sucesso no mercado financeiro, você precisa ser constante, você precisa fazer sempre. Isso é muito interessante. E quando eu olho para a expressão força, eu lembro do mercado financeiro. É consistência, é algo intenso. Eu preciso fazer intensamente aquilo que eu estou fazendo. Por isso que é a capacidade de produzir. E ele não faz uma coisa, ele não produz uma coisa só e para, não. É a intensidade que ele tem em fazer alguma coisa. Mesmo sendo infalível aquilo, mas ele emprega intensidade. E a última palavra é poder. O poder aqui significa o estado dele. É como se fosse a própria pessoa dele, algo inerente a ele. Não está se referindo a feitos miraculosos, mas seria a própria pessoa dele, é o estado inerente de Deus. Então isso é muito interessante. Por isso que eu disse que no verso 19 nós temos uma bomba atômica. Nós temos, Paulo revela aqui a capacidade, a grandiosidade de Deus. A nossa mente não consegue compreender o tamanho do nosso Deus. E o tópico terceiro, ele vai trazer uma resposta dessa operação milagrosa do Eterno. Essa intensidade que ele tem de fazer coisas. Esses feitos que acontecem no mundo espiritual, mas que interferem no nosso mundo. Olha agora o tópico terceiro. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Aí ele pega a pessoa de Cristo, tá? E vai dizer: olha, eu vou mostrar para vocês o que Deus fez em Cristo,
E vocês precisam entender que o nosso Deus, que opera no mundo exterior, mas afeta no mundo físico, no nosso mundo, aquele Deus que opera no mundo exterior, tá? Fora da nossa realidade, mas que afeta no nosso mundo. Olha o que aconteceu com Cristo. Ponto primeiro, Cristo, a primícia dos que dormem. Querido, presta atenção. Se Deus ressuscitou ele quem? Cristo, ele vai fazer tudo por nós. Querido, o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha o que aconteceu com Cristo. Cristo, ele é a primícia, é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos e vive eternamente. Olha que interessante, o que ele fez é extraordinário, é mega, é um feito miraculoso. É tão interessante que o que ele está querendo dizer aqui, que o que Deus fez com Cristo, que para ressuscitar, ele opera algo no mundo espiritual, mas que atinge o mundo físico, para que eu e você possamos ver. Então, Paulo está deixando muito bem claro. Paulo está usando Cristo como o exemplo. Se ele começou a vocação, se ele começou a obra em Cristo, ele terminou. Imagine na nossa vida. Não vai ser diferente. Ele vai continuar realizando os seus feitos miraculosos. O ponto 2, Cristo elevado à direita de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está se referindo às promessas. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Aquilo que Deus fala, ele cumpre, porque isso foi promessa. Paulo está querendo dizer o seguinte aqui, tudo que Deus falou que ia acontecer com Cristo, com o Messias, aconteceu. Ou seja, ele não é menino, ele não é menina para que fale uma coisa de manhã e à tarde mude de ideia. Hoje ele está à direita do Pai, porque foi promessa, porque foi garantia. Ele falou e ele realizou. Então isso me traz esperança, que nenhuma palavra que Deus falou acerca de mim, acerca de vocês, vai cair por terra. Tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer dentro daquilo que Deus falou acerca de nós. Olha o ponto 3. Cristo exaltado sobremaneira. Presta atenção, a exaltação de Cristo é uma prova da exaltação da igreja. E você precisa entender que você é a igreja. Quando você pensa que você não é a igreja isolada, mas você está dentro de um corpo, você precisa entender que a tua exaltação vai ser a exaltação da coletividade. Outras pessoas serão impactadas por aquilo que Deus vai fazer na tua vida, na tua história. O que Deus fez com Cristo impactou a minha vida, impactou a tua vida. Se nós estamos aqui, é pela exaltação que Deus proporcionou a Cristo. Exaltação é mudar de posição. Querido, você precisa entender isso, que quando Deus mudar a tua posição, outras pessoas serão impactadas pela tua mudança de status. Então eu preciso entender que aquilo que Deus fez através de Cristo é um exemplo para que eu possa entender que Ele vai fazer na minha e na tua história. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando e até semana que vem, querendo Deus.